Boa tarde, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem fala é o Luciano Melo do canal Luciano Tricolor, de volta aqui, né? Para mais um vídeo aqui, para mais algumas atualizações sobre o meu, o seu, o nosso tricolor das Laranjeiras, né? Então, antes das notícias, lembrar você. Aquele lembrete comum de todos os vídeos, eu sei que é chato, mas é muito gratificante para o amigo aqui, para se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho para as notificações e deixa o teu comentário. Deixa o teu comentário, a sua análise, a tua opinião, né? Mas vamos lá para algumas notícias aí, meio que bombásticas, né? No nosso Fluminense. Notícia aí de que, né, algumas semanas aí estamos vendo algumas contratações que o Fluminense fez, né, já ao longo do tempo não estão sendo relacionados. E aí vamos vendo, né, contratação. Vamos ver. Vou falar aqui sobre uma contratação que foi feita assim, não sei o porquê, não sabemos o porquê, né? Zagueiro Igor Rabelo. Há 2 rodadas ele não vem sendo relacionado. Um zagueiro que foi contratado, na época que foi contratado, o Fluminense disputava Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ele não podia jogar Sul-Americana nem Copa do Brasil. Foi contratado especialmente para jogar o Campeonato Brasileiro. E o cara não está sendo nem relacionado para o Campeonato Brasileiro, meus amigos. Complicado, né? Vai entender essa diretoria, né? Isso sobre o Igor Rabelo, né? Vou falar sobre outro jogador, que esse outro jogador agora, assim, eu fiz assim um levantamento um pouco mais aprofundado sobre esse jogador que não vinha sendo relacionado, agora ultimamente vem sendo relacionado, né? Que é o Joaquim Lavega. Joaquim Lavega vem sendo relacionado nas 2 últimas partidas. E aí, as 2 últimas partidas, que é um jogador que nunca vinha sendo relacionado, vem sendo relacionado nas 2 últimas partidas. E vi que Gabriel Fuentes não vem sendo relacionado. Olha a ligação. E aí, né? Na última coletiva após a partida contra o Cruzeiro, o técnico Zubeldia falou que está testando o Lavega como lateral esquerdo. Pô, meus amigos, aí eu não consigo entender. O Fluminense foi atrás do Lavega no início do ano, contratou um jogador em que, como falei, apurei mais profundo sobre o jogador no River Plate, o antigo time dele. Quem que eu apurei? Com quem? Apurei com Felipe Barros, scout renomeado aí no futebol brasileiro, né? Vi que ele tinha feito uma análise completa desse jogador e ele sempre jogou como um segundo atacante no River Plate do Uruguai. Ele sempre foi um jogador de finalização, um jogador que ocupa muito a faixa esquerda do campo e finaliza muito bem. E aí, agora, aí o Fluminense vai e me contrata um jogador, segundo atacante, finalizador, jogador que estava fazendo muitos gols, tinha bastante assistências, né, no campeonato uruguaio. No entanto, na época, o Felipe Barros até falou que ele poderia, no Brasil, ter muita dificuldade. Antes dele estrear, ele falou isso nas análises. Agora eu vou falar, hein? Um cara scout igual o Felipe Barros está para aparecer. O cara é muito inteligente.
cara, antes do cara ser contratado, ele falou tudo o que está acontecendo hoje. Que ele teria muita dificuldade por ser franzino, por jogar apenas numa faixa de campo, e na época tinha alguns jogadores de lado de campo, o Fluminense sempre teve. E tá aí o que está acontecendo, tudo o que ele falou. E aí agora o Zubeldia me fala que está querendo colocar ele como ala. Será que a comissão, não sei, os dirigentes não passaram para ele como que o cara jogava no antigo clube, ou quer testar ele de outra maneira, não sei se vai render. Mas se você tem um jogador que rendia muito bem, né? Tinha bastante gols, tinha assistências pelo time que ele jogava naquela posição, você vai tirar o melhor daquele jogador? Vai entender a cabeça desses treinadores. E com isso, o Gabriel Fuentes está perdendo espaço. E com isso, hoje, né, o Rodrigo Dias me trouxe essa notícia de que o Gabriel Fuentes, como está perdendo espaço no Fluminense, tem alguns times da Colômbia que estão querendo repatriar o Gabriel Fuentes. Fizeram sondagens pelo jogador. Sondagens, tá, meus amigos? Não é proposta. Fizeram sondagens. Sondar como é que tá o jogador, tem como a gente tem empréstimo, tem como vender. Sondagens são apenas conversas, nada de propostas ainda, né? Mas como ele não tem espaço no Fluminense, está perdendo espaço na Colômbia, ele foi contratado pelo Fluminense, sendo um dos destaques da Colômbia. Inclusive, fez algumas atuações pela seleção. Então, o Rodrigo Dias hoje, né, trouxe essa notícia de que alguns clubes da Colômbia estão tentando repatriar o Gabriel Fuentes, que está sem espaço no Fluminense. E aí vem com essa notícia do La Vega, né, que está sendo testado na lateral esquerda. Minha opinião, não gostaria que isso acontecesse, mas se acontecer, fazer o quê, né, meus amigos? Então, né, algumas dessas notícias. Ontem, aquela notícia bombástica que o Tiagão, né, o Tiagão Ferreira da Hora do Flu trouxe, de que John Arias está querendo voltar ao Brasil e ao Fluminense. Né? Não está contente, não está feliz, né? Inclusive, no dia 4 de novembro, a esposa do John Arias fez postagem sobre 2 anos de Libertadores, o John Arias e tudo, né? E ele não está feliz, né? Ele não é titular em todas as partidas, inclusive na última partida contra o Chelsea, que o Wolverhampton foi derrotado por 3-0, ele nem sequer entrou em campo, não tem nenhum gol, não tem nenhuma assistência. Isso está o deixando incomodado. Por quê, minha gente? Está deixando incomodado porque ele está visando a seleção colombiana. Se o jogador não está sendo chamado, não está sendo relacionado para os jogos, pelo menos como titular, não está entrando em campo, como ele vai ser convocado para a seleção? Então, ele está vendo com os olhos muito bons, né, a janela de 2026 retornar ao Fluminense. E aí, resta saber, né, o Fluminense vendeu ele, as condições em que ele poderia voltar, como é que foi a venda, se a venda foi parcelada, em que na maioria das vezes são parcelados, quanto que o Wolverhampton já pagou ao Fluminense pelo Arias, quanto teria que voltar, né? Aquela coisa toda foi vendido a 17 milhões de euros, e agora quanto que o Fluminense já recebeu pelo Arias, quanto que não recebeu,
E, é claro, os valores do Wolverhampton e do Fluminense têm que bater. Não é só o desejo do jogador, mas se o valor não bater, não adianta. O Luiz Henrique queria voltar ao Fluminense. Os valores não bateram. Ele veio para o Botafogo, que ofereceu o dinheiro que tinha como pagar o Bet. É a mesma situação. Mas, é claro, o John Arias é um jogador excepcional. Não é só o Fluminense que vai querer. O Palmeiras está na briga, o Flamengo quer. Né? Tem outros times da Europa querendo, tem time da Espanha querendo. Aí resta saber o que o jogador vai querer, né, para sua carreira de 2026, a partir de 2026, porque 2025 está complicado para ele. Não está sendo titular, quase não está entrando em campo. Quando não tem destaque nenhum, não tem assistência, não tem gols. O time dele é o lanterna com apenas 2 pontos, 2 empates. Provavelmente vai ser o time a ser rebaixado na Liga Inglesa para a segunda divisão. E eu acho que o pensamento dele, né? Eu acho que todos os tricolores, 100% dos tricolores concordam, ele não teria que ter ido. Como o Nino não teria que ter ido. Independente de clube, como o Gerson não tinha que ter ido. Arias está na seleção? Não tem sido convocado. O Nino tem sido convocado para a seleção? Não tem sido nunca mais. O Gerson tem sido convocado? Não tem sido convocado. Então são escolhas, às vezes, de jogadores complicadas. O Arias queria jogar no time inglês? Beleza. Escolhe um time que dê para você se destacar. Vai para lá, para um time de pouca expressão, ganhando menos do que ganhava aqui, não tendo destaque, ficando muitas vezes no banco de reserva, não entrando, não tem nenhum gol, não tem uma assistência. Complicado, né, meus amigos? Mas essa notícia que o Thiagão trouxe no dia de ontem, né? Caiu como uma bomba no Fluminense e os torcedores vamos receber ele de braços abertos no aeroporto, né? Vamos já para mais notícia. Ganso está de volta aos treinamentos, né? Até poderia ter sido relacionado para o último jogo contra o Cruzeiro, mas aí a comissão técnica viu por melhor preservar o jogador, né? Fortalecer ele fisicamente para ele estar bem contra o Flamengo na próxima semana, né? Então é melhor, né, o nosso maestro estar de volta aí contra o Flamengo na próxima semana. E quanto mais preservar e fortalecer o nosso maestro, melhor. Outra notícia aí, né, do Rodrigo Dias, que trouxe a notícia de que Neymar pode pintar no Fluminense em 2026. Essa notícia eu acho que para a maioria dos tricolores não foi agradável, né? E aí o contrato do Neymar se encerra no final da temporada. Provavelmente, quem sabe, não sabemos ainda o desfecho, mas se tudo encaminhar do jeito que está, provavelmente o Santos pode ir disputar a Série B e o Neymar, claro, não iria disputar uma Série B, né? E o desejo do Fluminense e o desejo do Neymar o desejo do Neymar seria voltar à seleção. O desejo do Fluminense seria ter o Neymar. O Neymar querendo voltar à seleção. O Fluminense provavelmente irá disputar a Libertadores. Seria uma grande vitrine para unir os dois, né? E aí? O Neymar recebeu a proposta antes do Mundial do Mário. O Neymar mesmo em entrevista confirmou, mas ele preferiu se condicionar fisicamente para estar melhor para o restante do campeonato, não aceitando a proposta do Fluminense. Mas
aquele desejo do Mário continua em aberto. E aí, se caso o Matheus Montenegro ganhar as eleições, talvez seja implantado a SAF. Se a SAF for implantada, com certeza o Mário vai ser o CEO da SAF. E com isso, vai tentar, né, a contratação do Neymar para 2026. E aí, meu amigo, o que você diz sobre essa contratação? Você aceitaria o Neymar no Flusão na próxima temporada? Com o Neymar que vai vir para o Fluminense. Agora, a gente só vê o Neymar contundido. Então, minha humilde opinião, não aceitaria o Neymar em 2026. Jogador desse tipo, não queremos. Para viver machucado, não queremos. Queremos um jogador para chegar e ser titular. Queremos o John Arias. Queremos o Nino. Queremos o André. Isso sim seria jogador para chegar, dar a camisa de titular, toma aí, ó. E esses saberíamos sim que chegariam e resolveriam os nossos problemas. 2026, sabemos que o John Arias não está querendo ficar. Sabemos que o Nino não está querendo ficar. Por esses dois jogadores, o Fluminense não tem que medir esforços. O Fluminense gastou dinheiro em jogadores nitidamente que não têm condições de jogar com a camisa do Fluminense. Muito dinheiro em jogadores medianos para baixo. Para jogadores que sabemos que têm qualidade de acrescentar ao nosso Fluminense, não mediria esforços. Nino, John Arias e, se pudesse, o André. Mas esse aí eu creio que seja um pouco mais difícil. Mas o Nino e o John Arias não mediria esforços. Mas diz aí, qual é a sua opinião? Você mediria esforços para trazer o John Arias e o Nino de volta? Repatriá-los em 2026? E nessa reta final, né, de Brasileirão, de Copa do Brasil, a gente conseguiu uma vaga direta na Libertadores e ter esses dois monstros na Libertadores 2026. Você já pensou a zaga Nino e Thiago Silva? John Arias e Acosta? Pelo amor de Deus, tá de brincadeira, né? Quem não quer esses dois jogadores? Deixa a tua opinião. Inscreva no canal, deixa o teu like. Compartilha esse vídeo, ativa o sininho das notificações. Quero ouvir a tua opinião. O amigo. Dá essa moral pro teu amigo aí. Saudações tricolores. Vamos que vamos. Se inscreve no canal pra ficar legal.